e eu vou trazer hoje aqui para vocês 10 verdades que muitas das vezes são escondidas de vocês sobre o uso da simvastatina. Sinistro. Exagero, escondido não, é muitas vezes o médico não tem nem tempo de lhe explicar. Mas aqui nesse vídeo eu tenho tempo e vou lhe explicar o que você precisa saber sobre o lado bom da simvastatina, mas também tem um lado ruim. E eu sei que esse é um tema muito sensível, porque tem muitas pessoas que defendem a simvastatina com unhas e dentes e há aqueles que atacam. Não, não, não. Como tudo na medicina, tem um lado bom, tem um lado ruim. A cirurgia tem um lado ruim, mas deixar de fazer a cirurgia também tem quimioterapia para quem está... É uma coisa ruim, mas quimioterapia para quem está com câncer é uma coisa boa. A simvastatina é a mesma coisa, ela tem o lado bom e o lado ruim. E aquele pessoal que já está acostumado aqui com o meu canal, já sabe ver conteúdo de qualidade, então já sabe, já senta logo aí o like que ajuda. Você que ainda está cabreiro, está na dúvida, então espera. No final, se você achar, aí sim, você dá o like, aproveita e se inscreve aí no canal. Eu vou começar falando sobre 5 características boas da simvastatina e depois eu vou falar 5 características ruins. E aí você vai avaliar se realmente ela é boa ou é ruim. Claro que no final eu vou dar aqui a minha opinião para poder esclarecer. Característica número 1, e essa aqui para mim é uma das melhores características, é uma das mais fantásticas que existe. Ela tem efeito anti-inflamatório nas artérias. Porque todo mundo sabe que a base, a origem de todo o problema está justamente na inflamação. A artéria inflamada, ela atrai o colesterol para entupir. Não é que o colesterol, só o colesterol top, não, existem vários fatores para poder entupir sua artéria. Mas a base de tudo, o alicerce é a inflamação. E a simvastatina, ela atua desinflamando sua artéria e, consequentemente, diminui o risco de você formar uma placa. Por isso que a gente tem muitas das vezes começar já um tratamento precoce. A gente pode pedir, por exemplo, um exame chamado de PCR ultrassensível para avaliar a sua inflamação. Mas a segunda característica é para aquelas pessoas que já têm placa de gordura. Por exemplo, tem placa de gordura nas coronárias do seu coração, placa de gordura na carótida, placa de gordura no cérebro. E aí, o que vai fazer a simvastatina? Essa é a segunda característica, ela vai estabilizar essa placa de gordura. Porque muitas das vezes, e a maioria das vezes, a gente não precisa tirar essa placa. É uma coisa que eu odeio quando chega falando, vamos limpar as artérias. A gente não tem como limpar a artéria, não tem. Não tem como a gente pegar, colocar um remédio aqui na veia e sair comendo toda a gordura e sair para a urina. É verdade. Por quê? Porque nem precisa, basta ela não crescer. Se você tem uma placa ali de 30% e você levar esses 30% durante décadas, já está ótimo. E a simvastatina atua dessa forma. Ela estabiliza, ela deixa uma placa mais dura, mais rígida e, claro, se vai diminuir o colesterol, é menos matéria-prima. É como eu digo assim, uma obra, para a gente ver a obra crescer, precisa principalmente do tijolo. Mas não é só o tijolo, tem o cimento, aí depois tem o ferro. É a mesma coisa a placa, tem várias estruturas, mas a simvastatina ela vai atuar tanto não deixando inflamar, como ela vai evitar, vai ter menos, vamos dizer assim, tijolo para colocar na sua placa de gordura. E é claro que eu não vou falar do óbvio, que é para ajudar na placa de gordura na artéria do seu coração. Isso você já sabe. Mas se ela atua na placa de gordura do coração, ela também atua na placa de gordura nas suas pernas. Tem muitas pessoas de idade que reclamam de uma situação médica que a gente chama de claudicação. O que é claudicação? A pessoa anda, a perna dói, queima, aí ela para. Aí ela vai andar de novo, para. Principalmente subindo ladeira. A pessoa sobe ladeira em estágios. Ela anda, para. Isso a gente chama de claudicação. E muitas das vezes é porque tem uma placa de gordura na artéria que leva sangue para a perna. Ora, se a simvastatina atua na placa de gordura, também vai atacar na placa de gordura na artéria da sua perna. E aí com isso melhora uma doença que a gente chama de DALP, doença arterial obstrutiva periférica. Essa é uma característica que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas só pensam que simvastatina é para tratar colesterol, mas esquece esses outros benefícios que a simvastatina tem. E se ela tem o efeito protetor nas placas de gordura da sua perna, ela também tem o efeito protetor nas placas de gordura no seu cérebro. Então essa é a quarta característica, um efeito neuroprotetor. Porque todo problema começa quando entope sua artéria. Se entupir a artéria no coração, infarto.
Entupiu a artéria no cérebro, AVC. Entupiu a artéria na perna, DALP. Ora, o colesterol ele não fica restrito só no coração, ele vai para o corpo inteiro. Então, a simvastatina, ela diminui o risco de você ter AVC. O quinto efeito é um efeito menor, ainda assim não tão sacramentado, mas já temos até meta-análise mostrando um efeito preventivo na trombose venosa profunda. Porque, ok, já está batido, é mais do que sacramentado, que o colesterol, a simvastatina vai atuar no colesterol para entupir a artéria. A artéria é aquela que leva o sangue cheio de oxigênio. E a veia é aquela que volta para o coração, já cheio de gás carbônico. Pois é, como a simvastatina ela atua na artéria, beleza, mas também os estudos têm mostrado que ela reduz a formação de trombos dentro das veias. Ora, e se diminuir o trombo dentro das veias, vai diminuir a trombose na sua perna. Então, vai diminuir o risco de TVP, trombose venosa profunda. E se diminuir o risco de ter TVP, que é a trombose venosa profunda, não vai sair aqueles êmbolos, aqueles coágulos que vão sair da sua perna e chegar lá no seu pulmão. Consequentemente, vai reduzir o risco de embolia pulmonar, que é quando forma esse êmbolo solta e entope a artéria que leva sangue para o seu pulmão. Mas como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, eu digo até no casamento tem um lado bom, tem um lado ruim, namorar tem um lado bom, tem um lado ruim, tem tudo, até trabalhar tem um lado bom, você ter seu dinheiro, tem um lado ruim também. Tem demência? Também o remédio, como qualquer outro remédio, a simvastatina também tem seu lado ruim. E nós vamos falar agora sobre o lado ruim, o lado negro da simvastatina, vamos dizer assim. Então, a sexta característica da simvastatina, no caso a primeira ruim, é que ela realmente aumenta o risco de diabetes. Isso é real. É real valendo. É muito? Não. Os estudos são muito contraditórios. Alguns estudos falam de 2%, outros estudos falam de 10%, mas aumenta o risco. Ah, doutor Pota, se aumenta o risco de diabetes, então eu não vou tomar mais essa porcaria não. Isso aí é um veneno. E a pessoa vai acabar virando uma pessoa diabética? Pois é, mas é como eu gosto de falar. O médico, a arte da medicina é a gente avaliar o lado bom e o lado ruim. O que pesa mais? Imagina uma pessoa que está com uma placa de gordura lá no coração. Se não tratar, ele tem 100% de chance de infartar. E se ele tomar simvastatina, vai reduzir esse risco dele de infartar, não vai zerar, né? Vai reduzir, mas vai aumentar o risco de diabetes. Ora, eu troco o risco de 100% de chance de infartar para 10% que seja para as chances de diabetes. E aí o médico vai avaliar. Então veja, não é para todo mundo sair tomando simvastatina, que nem às vezes fica na brincadeira no meio médico, que tem que colocar a estatina na água. Não, porque tem o risco. Mas alguns casos realmente vai ser necessário. Então cabe ao médico avaliar, será que realmente você está precisando da simvastatina? Mas agora, se você está com medo de diabetes, tem uma saída para você. Porque nós temos hoje a pitavastatina. Todas as estatinas, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todas elas aumentam o risco de diabetes, mas a pitavastatina, os estudos mostraram que ela não aumenta o risco. Então, de repente, você está com medo de ter diabetes, vale a pena você conversar com seu médico e ver a possibilidade de trocar por uma pitavastatina. Sétima característica, e a segunda que é ruim, aumenta o risco de dores musculares, a gente chama de mialgia. A pessoa sente dor no corpo. Não sei se você já teve alguma vez dengue. Pois é, mas é a mesma sensação como se você estivesse com dengue. Toda a sua musculatura fica dolorida. E muitas das vezes, isso avança, não fica só na dor. Aí você evolui para uma miopatia. Toda vez que a gente fala mio, quer dizer músculo, patia é doença. Então você vai ter uma doença muscular e em casos extremos e até graves, você pode ter uma rabdomiólise, que é uma destruição dos seus músculos. Os músculos começam a ser destruídos, começa a entrar músculo na sua circulação e essas partículas dos músculos mortos vão lá entupir o seu rim e aí você vai ter uma insuficiência renal porque entupiu o seu rim de músculo. Olha só o absurdo. É o quê? Oitava característica, simvastatina tem que tomar à noite. Às vezes, o médico, o que ele faz? Ele prescreve 2 comprimidos de simvastatina de
20 miligramas. Por quê? Porque é o que tem no SUS. No SUS só tem 20 miligramas. Então o médico prescreve, olha, você vai tomar 2 comprimidos de simvastatina à noite. O que é que o paciente faz? Toma um de manhã e um à noite. Tá errado. Por que que tá errado? Porque assim, 70% do nosso colesterol é produzido no fígado. Porque o fígado produz colesterol e algumas pessoas o fígado produz muito colesterol. A simvastatina vai atuar lá no fígado, não deixando aumentar seus níveis de colesterol. Só que a maior produção da simvastatina é justamente você dormindo. É à noite. Mas, doutor Cota, eu trabalho no 3º turno. Eu trabalho a noite inteira e durmo de manhã. Como é que eu faço? Então você vai tomar a simvastatina de manhã. Nesse caso, por quê? Porque lembra, a simvastatina não. O colesterol está sendo produzido enquanto você dorme. Então você tem que tomar preferencialmente à noite, a não ser que você trabalhe aí no 3º turno de uma empresa. Nona característica da simvastatina e a quarta que é a ruim dela. Assim como ela tem uma lesão muscular, ela também pode provocar uma lesão hepática, uma lesão no seu fígado. Lembra que eu falei que a simvastatina ela atua lá no fígado, não deixando produzir o colesterol? Em alguns casos, a gente não tem como saber quem vai ser o azarado. Algumas pessoas podem desenvolver, vamos dizer assim, uma hepatite, uma inflamação no seu fígado, uma destruição do seu fígado. É por isso que é importante, quando o médico passa a simvastatina, ele automaticamente já tem que deixar uma requisição como um pedido de TGO, TGP e CPK. São esses 3 exames. O TGO e o TGP, que seria o AST ou ALT, é para ver se houve lesão no seu fígado. É uma situação que é rara, não é tão comum, mas pode acontecer. E também fazer uma solicitação do exame do laboratório de uma CPK. Por quê? Porque pode ser que tenha lesão muscular. Então, automaticamente, meus pacientes, quando eles saem daqui com uma receita, seja da simvastatina, rosuvastatina, todas elas já saem daqui com uma solicitação para fazer esses 3 exames. Vamos lá para a última característica, aquela meio boa, meio ruim. Qual é? É que ela tem pouco efeito sobre o triglicerídeo. Se você tem triglicerídeo alto, o seu foco é usar fibrato. Se você tem colesterol alto, o seu foco é usar estatina. Mas mesmo assim, a simvastatina ela acaba reduzindo um pouco o triglicerídeo. E claro, vai depender de qual a estatina você está tomando, qual é a dose. Em média, a simvastatina, e isso depende de pessoa para pessoa também, vai reduzir o seu triglicerídeo entre 10% a 30%. É diferente, por exemplo, de um fibrato que reduz seu triglicerídeo em 60%. Mas aí, de repente, se o colesterol está mais alto e está o triglicerídeo um pouquinho alto, sim, valeria a pena. Mas você usar simvastatina para reduzir triglicerídeo, não. E o detalhe, o que mais baixa triglicerídeo é dieta. Diferente do colesterol, que a gente já conversou, que a dieta não é tão potente, ela ajuda ali no máximo extrapolando em 30% de redução, já o triglicerídeo não. Uma dieta bem feita, atividade física, eu já vi triglicerídeo despencar em mais de 60% só mudando a alimentação e fazendo atividade física. Pois bem, e aí, a simvastatina, ela é mocinha ou ela é vilã? Não tem isso, gente, não tem isso na medicina. Depende de cada caso. Às vezes a pessoa vão endemonizar, porque a simvastatina tem risco. Tem. Quer ver só um exemplo? Vamos pegar a dipirona. Dipirona vende aí a qualquer lugar, não tem nem aquela tarja vermelha. Dipirona é proibido nos Estados Unidos. Ela provoca uma doença semelhante a uma leucemia, chamada de agranulocitose. E é uma coisa séria. O próprio paracetamol, eu já vi paciente meu evoluindo com hepatite por conta de paracetamol. Tudo tem risco. Cabe o seu médico, junto com você, escolher se vale a pena ou não. Porque existe o risco da estatina e existe o risco da falta da estatina. Cabe vocês dois conversarem. Assim. E se você gostou dessa visão equilibrada aqui da simvastatina, falando do lado bom, falando do lado ruim, você gostou dessa forma que eu passo aqui para você, de uma forma simples, de fácil entendimento e, claro, com uma pitadinha de humor, já dá o like e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos que nem esse. Se você está com dúvida, coloca aí no seu comentário. Eu pego vários meus comentários e levo lá para minha live, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.